Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos clãs mais infames de Vampiro à Máscara, os Tzimisce. Sempre eles, né? Sempre. E a nossa análise aqui se baseia numa exploração bem detalhada de um entusiasta do jogo que tenta ir além do óbvio do estereótipo. Uhum. E a nossa missão é essa, é tentar entender a real identidade do clã. Será que são só monstros sádicos ou tem algo mais complexo por trás de todo esse horror? Ok, vamos analisar isso. A ideia de um grupo que é sempre pintado como vilão, mas que talvez seja muito mais do que isso, é um ponto de partida fascinante. Com certeza. E essa análise que a gente tem em mãos convida a gente a questionar essa ideia de mal por natureza. Em vez de só aceitar que eles são monstros e pronto, a fonte nos guia a explorar como a cultura, a história e principalmente uma seita pode moldar um grupo de forma tão extrema. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, pela imagem que todo mundo tem. Quando a gente fala Tzimisce, o que vem na cabeça é sadismo, tortura e, claro, a vicissitude. Aquela disciplina pavorosa de esculpir carne. Exato. Eles são os monstros do porão, a personificação do horror corporal no cenário. E é justamente essa imagem que a fonte quer desconstruir. O primeiro argumento, mais forte, é que essa visão é, muito simplista. Não tem nada no sangue do clã que automaticamente transforma um recém-criado num artista da tortura. Entendi. A crueldade deles é muito mais um produto da cultura, da doutrinação, do que uma maldição que já vem de fábrica, sabe? Certo. Mas aí fica uma dúvida. Se não tá no sangue, por que justo eles? O Sabá tem vários clãs, mas os Tzimisce diaram o rosto desse horror todo. Sim, e a fonte aborda isso de um jeito bem interessante. A ideia não é que eles nascem maus, mas que talvez exista na essência deles um certo desapego da forma humana. Uma visão do corpo não como algo sagrado, mas como argila. Matéria-prima. Uma tela em branco, digamos. Exato. E aí o Sabá pega essa característica, que poderia ser neutra, e a corrompe, transforma em uma arma. A seita funciona como um culto de lavagem cerebral, ela dá as ferramentas e a desculpa para que essa aptidão se manifeste da pior forma possível. Entendi. O Sabá encontra o terreno fértil e cultiva com veneno. O que me leva para a disciplina deles. A vicissitude é uma coisa tão alienígena. Totalmente. Como um vampiro novato que mal está lidando com a sede e com a perda do sol, de repente vira um especialista em remodelar carne? Não é uma habilidade que se aprende da noite para o dia, né? Não parece nada intuitivo. E a resposta, segundo a análise, está nos rituais brutais do Sabá. A criação na seita não é uma iniciação, é um processo de quebra psicológica. O novato é enterrado vivo, forçado a cometer atrocidades. Os famosos rituais de criação. Isso. Nesse ambiente de aprenda ou morra, a vicissitude não é ensinada com sutileza, ela é forçada. O mentor provavelmente usa a disciplina no próprio aprendiz de forma bem violenta e diz: faz isso ou eu te desfaço. Nossa. A crueldade vira um mecanismo de sobrevivência. Exato. Um Tzimisce criado fora dessa estrutura, sei lá, um autarca, poderia ser completamente diferente. Veria a vicissitude como cura, como arte, ou talvez nem a desenvolvesse. Isso muda tudo. Então a identidade moderna deles foi forjada nesse caos do Sabá. Mas e antes? Como eles eram antes de tudo isso? E aí a gente chega no segundo ponto principal da fonte, a queda da nobreza. Na Idade das Trevas, os Tzimisce eram o oposto do caos. Eram senhores absolutos da Europa Oriental. A fase dos voivodes? Exatamente. A fonte descreve uma hierarquia feudal, super rígida, liderada por esses voivodes. Eles não só viviam na terra, eles eram a terra. A filosofia era de permanência. Pode detalhar um pouco mais como era essa sociedade? É difícil imaginar esses monstros individualistas numa estrutura organizada. Imagina um feudo onde o senhor não só governa, mas é visto como parte da geografia do lugar. Os mortais ali não eram cidadãos, eram propriedade, parte do domínio como o gado e as árvores. Que assustador. E a estrutura era inabalável.
Um voivode governava, recebia tributo de voivodes menores. Uma pirâmide de poder que durou séculos. A mudança era vista como herevia. Eles eram os dragões em suas montanhas. É como uma antiga família real que perdeu o reino. Eles ainda agem como nobres, mas não têm mais trono para governar. Precisamente. A revolta anarquista quebrou essa estrutura para sempre. Os Tzimisce modernos, segundo a fonte, são sobreviventes dessa queda. Não tem hierarquia, não tem coordenação. São descritos como uma ralé sem um propósito unificador. Ao contrário de outros clãs com suas redes de poder, né? Exato. Os Tzimisce de hoje são só uma coleção de indivíduos isolados, cada um no seu castelo, agindo como um rei sem reino. O que nos leva a uma aparente contradição. Se eles são tão isolados, como isso funciona com a fraqueza clássica do clã, aquela necessidade de dormir em solo da terra natal? Isso parece forçar um vínculo com um lugar, com um lar. Excelente ponto. E a fonte aponta exatamente essa inconsistência. A fraqueza clássica é muito temática, claro. Lembra o Drácula. Mas na prática... É fácil de contornar. Muito. O vampiro usa a vicissitude para carregar a terra dentro de si e pronto. Por isso a fonte propõe uma alternativa, uma nova fraqueza que se amarra em tudo que a gente discutiu. Opa, agora eu fiquei curioso. Qual seria a proposta? A proposta é que um Tzimisce não consiga ter contato físico com um mortal sem corrompê-lo, fisicamente. Como assim? Incontrolavelmente. Um simples toque com o tempo causa pequenas deformidades. Um abraço pode fundir a pele. A presença deles vira um catalisador de mutações. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Muda, né? Transforma a vicissitude de uma arma sádica para uma ferramenta de cuidado, quase. Exatamente. Para manter um servo humano funcional, o Tzimisce seria forçado a usar a vicissitude para consertar o dano que ele mesmo causa sem querer. Cria um ciclo trágico e simbiótico. O servo depende do mestre para não virar uma massa de tumores, e o mestre precisa da sua arte para manter alguma ordem. A disciplina vira uma necessidade desesperada, não só um hobby sádico. E essa ideia, a fonte diz, se conecta com a mecânica da vicissitude ser um ramo da disciplina proteã, a da metamorfose. Coloca os Tzimisce como uma manifestação dessa força, só que focada na carne. É impressionante como um jogo de RPG pode ter camadas tão profundas de psicologia, de sociologia. Não é à toa que quem curte RPG geralmente é uma galera mais criativa, inteligente e muito envolvida com leitura. Exatamente. É um perfil que exige pensamento estratégico, interpretação de regras complexas e dedicação. Curiosamente, esse perfil bate muito com o de quem estuda para provas e concursos de alto nível. Faz todo sentido. Vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica, tudo isso exige o mesmo tipo de foco e inteligência. E falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E voltando a essa ideia de foco e dedicação, a fonte menciona um caminho de transcendência para os Tzimisce. Sim, a queda e essa busca por ir além. A fonte os compara aos Bruja, filósofos reis que viraram rebeldes. Os dois são clãs caídos, mas a diferença é que os Tzimisce não conseguem admitir a queda. Eles trocaram o império pelo papel de monstros de choque do Sabá. Abraçaram a monstruosidade para não ter que encarar o vazio que ficou. E a fonte descreve uma cena hipotética que ilustra bem esse vazio de propósito. É de partir o coração. Imagine um Tzimisce ancião, um antigo voivode, abraçando um biólogo brilhante hoje em dia. Ok. O novato, cheio de potencial, busca um propósito. Ele pergunta, o que nós construímos? Para onde a gente está indo com todo esse poder? Uma pergunta válida. E qual a resposta do ancião? Nenhuma. Absolutamente nada. O ancião não oferece um legado, oferece ameaças, ordens para se juntar ao culto do Sabá e sobreviver. Que deprimente. Fica claro que não existe um projeto de clã. Não tem futuro. É só mais um monstro sendo criado para uma guerra que talvez nem o ancião entenda mais. Isso é, de uma forma bem macabra, de partir o coração. Mostra a tragédia por trás do horror. Então, não tem o plano mestre de Tzimisce,
é só uma coleção de tiranos traumatizados criando mais monstros traumatizados. O caminho da metamorfose. A busca para se tornar algo além de humano ou vampiro. Isso. Se desfazer da forma, das emoções e virar outra coisa. Uma consciência, uma obra de arte viva. Uma fuga. Uma fuga. Mas a análise ressalta que essa é uma jornada pessoal, que leva séculos. É uma utopia solitária, não um projeto do clã. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que essa análise nos diz sobre os Tzimisce? Eles são bem mais que monstros. São um clã caído. Uma coleção de artistas e cientistas solitários sem uma causa, definidos por uma cultura de doutrinação e uma maldição trágica. E a fonte termina com um ponto muito importante. O Tzimisce é um clã complicado. Ele brilha quando é jogado no contexto de horror e do sabá, como foi concebido. É nesse ambiente que a filosofia alienígena deles tem impacto. Tentar encaixar em outros cenários pode ser menos recompensador, então. Exato, se perde o que o torna único, o que o torna tão assustador e ao mesmo tempo fascinante. E a fonte termina com um desafio interessante, uma reflexão. Se a identidade do clã está tão ligada à sua monstruosidade e à sua seita, o que acontece com o Tzimisce que rejeita tudo isso? Boa pergunta. Ele vira um herói trágico, um monstro ainda mais isolado, sem nem a camaradagem doentia do sabá. Ou, ao abandonar a cultura que o definiu, ele simplesmente deixa de ser um Tzimisce em sua essência. Fica a reflexão sobre até que ponto a identidade é forjada pela natureza,